Boa noite, gente. Olha, a gente vamos fazer aqui mais trazer um vídeo aqui do nosso irmão Jean-Pierre, para a gente comentar alguma coisa aqui no canal. Os irmãos protestantes, né, criticando alguns papas da história, né, da igreja, e depois eles vão falar sobre o Concílio Vaticano II, que vai decretar que as seitas protestantes têm alguns meios de santificação, né, e eles acabam, de alguma maneira, se enchendo de orgulho para dizer que não são mais heréticos, né, e apontando para os erros que aconteceram por causa de algum mau comportamento de algum papa na história, né? Isso é normal. No final do vídeo aqui eu vou falar para vocês, trazer aqui um versículo que mostra que nem todos que caminhavam com Jesus, de fato, caminhavam na honestidade com Cristo, né? A gente vai trazer aqui o nosso irmão Jean-Pierre novamente, que ele vai comentar justamente o comentário do irmão protestante no vídeo dele, que o irmão protestante vai dizer de uma maneira bem sagástica, né? Aí é muito fácil jogar pedra nos outros, né? Mas quem tem telhado de vidro não pode jogar. Ele vai dar uma ironizada aqui, mas o irmão Jean-Pierre traz uma excelente catequese para nós. Esse camarada é sensacional. Quem vê os vídeos dele se encanta, né? Um teólogo que era protestante da Assembleia de Deus, um pastor, né? E dava aula de teologia, dava as aulas catequéticas, né? No meio da Assembleia de Deus. E acaba tornando um católico, né? Nossa Senhora pegou-lo pela mão, levou até Jesus. E aí ele agora é um defensor ferrenho da nossa fé. Vamos ver o vídeo dele, né? Como se trata o vídeo, né? Bora lá. Salve Maria e viva Cristo Rei. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, faça a sua inscrição, acione o sino de notificações. Olha, eu também peço a vocês que vocês curtam esse vídeo, tá certo? Olha se está assinado aqui no canal e assine no canal, também no canal dele, né? O canal do Jean-Pierre, pode pesquisar aí Jean-Pierre no YouTube que vocês vão encontrar, né? Quem já não conhece, creio que todos os inscritos meus, todos já conhecem Jean-Pierre. Vamos lá, vamos ver o vídeo. Deixe o seu comentário e também compartilhe esse vídeo com seus amigos. No fim, o meu imaculado coração triunfará. Queridos irmãos, eu não costumo responder a comentários, né? Mas como eu digo, alguns desses comentários me dão a oportunidade de falar da história e da doutrina da Santa Igreja. Olha o que esse amigo protestante comentou. Ele poderia fazer uma comparação entre Lutero e o Papa Alexandre VI e o Papa Bonifácio VIII. Criticar a religião do outro pelos erros é fácil, mas cuidado quando o seu teto é de vidro. E acredito que vai contra o Unitatis Redintegratio, promulgado pelo Papa Paulo VI no Concílio Vaticano II. Meus irmãos, eu ainda não sei por que os protestantes pensam que nós temos algum medo de falar sobre algumas figuras contraditórias dentro da história da Igreja Católica. Se Judas, né, um dos 12 apóstolos, traiu Jesus, e São Pedro, nosso primeiro Papa, negou Jesus, por que não haveria na história da Igreja outros homens, né, que cometessem os mesmos erros? A Igreja Católica reconhece o Papa Alexandre VI, Rodrigo Borgia, como um Papa cujo pontificado foi marcado por corrupção, nepotismo e escândalos pessoais. Foi o símbolo, né, da invasão secular para dentro da Igreja. Diferentemente dos protestantes, que veem, né, e descrevem Lutero como o grande salvador do cristianismo, né, o grande reformador, o grande homem, né, que trouxe a verdade que foi escondida pelas trevas medievais. Alexandre VI, no entanto, não cometeu erros doutrinários, né, emitiu bulas, inclusive que dividiram terras. Eu acho engraçado a maneira com que o Jean-Pierre mostra as coisas, né? Com muita, ele para dar uma ironizadazinha, mas com uma questão bem carismática, assim, de alegria, né? Interessante, né? Vamos lá. Entre Portugal e Espanha, né, o chamado Tratado de Tordesilhas. O próprio sucessor dele, o Papa Júlio II, descreveu ele como um profanador da Santa Igreja. Nosso amigo protestante pediu também para falar do Papa Bonifácio VIII. Apesar de ter um pontificado marcado por controvérsias em relação à política externa, ele foi um grande defensor da autoridade pontifícia na sua bula Unam Sanctam. Além disso, enfrentou o poder monárquico de Felipe IV da França e instituiu o primeiro ano santo, o jubileu, né, em 1300. Não entendi porque ele citou aí o Papa Bonifácio VIII,
talvez para colocar mais um Papa em suspeitas, né, diante de pessoas que não conhecem a história da Igreja. Nosso amigo protestante também insinuou que eu estaria em contradição, né, com o Concílio Vaticano II, mais especificamente com o documento Unitatis Redintegratio. O que diz tanto o concílio como o documento? Olha só, eles reconhecem a possibilidade de haver elementos de santificação e alguns elementos de verdade em algumas denominações protestantes, mas que a plenitude da verdade está na Igreja Católica. Mas como todo bom protestante, o nosso amigo do comentário, ele não conhece os documentos da Igreja. Eles se utilizam de títulos, de bulas, de encíclicas, né, apenas para dar aí uma impressão de erudição, mas acabam tropeçando na própria vaidade. Em 2007, documentos posteriores, a Igreja Católica considera que as comunidades protestantes não constituem e não podem ser consideradas como igrejas, no sentido amplo da palavra, porque essas comunidades não têm sucessão apostólica. Portanto, toda heresia continua sendo chamada de heresia e rechaçada pela Santa Igreja. O nosso amigo protestante também pediu para que eu fizesse uma comparação, né, entre os papas Alexandre VI e Bonifácio VIII com Martim Lutero. Bem, nada posso falar do pontificado do Papa Bonifácio VIII. E em relação ao Papa Alexandre VI, a própria Igreja, apologetas católicos e o próprio Papa Júlio, né, que o substituiu, admitem que a sua vida pessoal foi marcada por corrupção. No entanto, em termos doutrinários, ele manteve a pureza da doutrina católica. Lutero foi um monge rebelde que incitou a nobreza alemã a um verdadeiro genocídio de camponeses, onde mais de 100 mil foram assassinados, estimulou a perseguição aos anabatistas, que no início da Reforma eram seus aliados, e escreveu o livro dos judeus e as suas mentiras, onde ele ordenava abertamente, né, que eles fossem perseguidos, que fossem presos, que tivessem seus bens confiscados e suas propriedades queimadas, e que também fossem expulsos, né, do território alemão. E isso, meus irmãos, em 1543. É interessante, né? Repara o amor que Lutero tinha pelos judeus, né? Ele tinha um amor grande, né, pelos judeus? Misericórdia. Portanto, bem depois de 1517, que foi o início ali da revolta protestante, apenas 3 anos antes da sua morte. Inclusive, esse texto escrito por Lutero foi muito utilizado aí pelos coleguinhas do cara do bigodinho na Segunda Grande Guerra para exterminar 6 milhões de judeus. E uma coisa interessante, que eu não posso deixar de mencionar, a beata Maria Serafina Michele, fundadora italiana das Irmãs dos Anjos, teve uma visão de Lutero sendo atormentado no inferno, castigado por seu orgulho e rebelião contra a Santa Igreja. Bem, eu espero ter respondido aí a pergunta, né, do nosso amigo protestante e ajudado ele a entender mais sobre esse assunto. E tendo dito isso, vamos acompanhar mais um testemunho de... Olha, ele vai botar o testemunho aqui, a gente vai acompanhar mais um testemunho de uma irmã protestante que se tornou católica, mas é interessante como o Jean-Pierre vai refutar esse comentário, e não só com poucas palavras, mas ele usa muitas palavras, e palavras coerentes, mostrando documentações, mostrando quem de fato é quem, né? Porque os irmãos protestantes, eles fazem da história um fantasma, e esse fantasma, e eles vão inventando fantasmas, vão omitindo sobre a história da igreja. É claro que a igreja teve bons papas, maravilhosos papas santos, mas também papas fracos, né? E o católico, ele não nega isso, né? O irmão protestante, ele já faz o contrário, ele quer endeusar o Martim Lutero, e para isso ele cria um Martim Lutero da mente dele, né? Um restaurador, né? A pessoa que fez uma limpa na igreja e acaba reformando a igreja. Não é reformando qual a igreja, você saiu da igreja, ninguém reforma reforma aquele que está dentro, não reforma aquele que sai. Ele que reformar aquele que sai. Como é que ele reformou? Não, ele criou outra igreja paralela à igreja católica, né? Isso é interessante. O irmão Jean-Pierre trouxe aqui documentações e coisas bem específicas das épocas para mostrar que verdadeiramente quem foi Lutero, né? Vamos lá. Vamos para o testemunho, né? Conversão para a Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Esse vídeo é para você que reza pela conversão de alguém que você ama. Por mais de 30 anos, Santa Mônica rezou pela conversão do seu filho, Santo Agostinho. E deu certo, né? Ela perseverou durante 30 anos. Então, se você tem alguém que você ama muito e você quer a conversão dessa pessoa, continue rezando por ela. Pode ser que a sua graça demore a chegar, pode ser que não. A minha graça, a graça da conversão da minha melhor amiga já chegou. Isso. Então, Deus, criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis, criei em só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, gerado do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, somos da luz, Deus verdadeiro, de Deus verdadeiro. Creio na igreja, na santa, católica, apostólica. Confesso, eu sou batista para remissão dos pecados, espero na ressurreição dos mortos e a vida do
Com essas palavras, você tem um dia abençoado, um dia repleto da graça de Deus, é o desejo do meu coração, no nome de Jesus. Salve Maria e viva Cristo Rei. Louvado seja. Olha, para nós colocar um texto bíblico aqui para você acompanhar, no capítulo de João, no capítulo 13, verso 18, Jesus vai falar aquele sermão, né? Onde ele está posso dizer assim, durante o anúncio da sua paixão na ceia pascual, junto com os apóstolos, ele vai dizer assim no verso 18 do capítulo 13 de São João: não falo de todos vós, sei o que escolhi, porém é necessário que se cumpra o que diz a Escritura: o que come o pão comigo levantará seu calcanhar contra mim. Lá do Salmo 40, verso 10, né? Tem essa profecia. Desde agora vou-lo digo, antes que suceda, para que, quando suceder, creiais que eu sou o Messias, né? É interessante. Aqui Jesus mostra claramente dos traidores da fé, a começar por Judas, né? E depois Lutero, né? Tá certo? Olha, salve Maria, que viva Cristo Rei. Curta aí o vídeo. Se você gostou, comenta aqui embaixo, tá bom? Se você quiser mais conteúdo, se inscreva no canal. Eu vou começar a fazer a liturgia diária, tá bom, gente? Vou tentar fazer aqui a liturgia diária para ficar melhor. O canal tá meio parado. Eu vou cuidar de fazer uma liturgia diária para vocês. Talvez amanhã eu já comece, tá bom? Dando dicas maravilhosas do Evangelho a cada dia, tá bom? Os vídeos em pequeno de 5 minutinhos, você não vai perder muito tempo para você ver, não, e vai ser bem interessante.